verso 1, o Salmo de Davi também, diz o seguinte, o subtítulo diz, a glória de Deus e a dignidade do homem. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Tu puseste tua glória nos céus. Aqui no verso 1, nós já temos uma descrição, uma definição de todo o Salmo. E a definição deste Salmo é exatamente isso. Davi, ele está maravilhado com a grandiosidade do nosso Deus. Como Deus é grandioso, como que Deus é poderoso, e ele diz, a sua assinatura, os céus, como outros salmistas já disseram, proclamam a glória de Deus. Davi está dizendo que toda a criação, tudo aquilo que foi criado por Deus, glorifica ao Senhor e engrandece ao Senhor. Por isso ele diz, ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra, tu que puseste a tua glória nos céus. Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Grande parte das versões dizem, né? Tu o fizeste um pouco menor do que Deus, e o coroaste de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e os bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Da mesma maneira que Davi, ele inicia o Salmo perplexo, engrandecendo a Deus, ele conclui da mesma maneira dizendo o quanto que Deus é magnífico, o quanto que Deus é grande, o quanto que Deus é poderoso. Então o tema da minha mensagem hoje é maravilhado com a vida, porque é esta descrição que nós estamos diante dela. Davi está maravilhado, em êxtase, por conta da criação, o quanto que Deus é poderoso e grandioso. Então a ideia aqui é Davi deslumbrado ao ver o dedo de Deus na criação. E Davi, ele não para aqui, ele diz que esta obra de arte, tudo isso que nós contemplamos e podemos ver, esta preciosidade, e ele diz, Deus é o autor, Deus criou todas as coisas. E ele está dizendo que o dedo de Deus pintou tudo isso, como nós vemos no verso 3, quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e aí ele começa a descrever. Então, o dedo de Deus que pintou esta criação genial e maravilhosa que nós contemplamos, Davi está dizendo que Deus também pintou o homem como principal nesta obra de arte grandiosa que nós estamos diante dela. E é claro que aqui, como disse Martin Lloyd Jones, toda doutrina ela é perigosa. Quantos homens hoje, palestrantes de autoajuda, eles vão dizer o quanto o homem é especial, o quanto que o homem ele é maravilhoso, o quanto que o homem, tudo deve girar em torno do homem. Diferentemente, uma igreja comprometida com a verdade, o meio reformado, você vai ouvir constantemente que você é um pecador depravado da planta dos pés ao alto da cabeça. E é exatamente esta a descrição bíblica acerca de todos nós, do mais novo ao mais velho. Todos são pecadores. Aquela criança que acabou de sair do ventre de sua mãe, diz a Escritura que ela é podre, pecadora, depravada da planta dos pés ao alto da cabeça. Esta é a definição acerca de toda a raça humana. Todavia a Escritura diz e afirma que este homem, que nós constantemente dizemos que é pecador, depravado, corrompido da planta dos pés ao alto da cabeça, a Bíblia diz que este homem, em Cristo Jesus, ele também é cheio de glória e de honra. Então, eu quero falar apenas 3 pontos aqui. Primeiro, o primeiro ponto é Davi deslumbrado com a glória de Deus. E ele nos remete sempre a esta existência de o Deus Criador, o poderoso Deus. Meu irmão, se não há Deus, toda a natureza,
toda a existência se torna sem graça, enfadonha e um peso. Se Deus não existe, o que fazer? Se Deus não existe, os sofrimentos são apenas sofrimentos. Se Deus não existe, inúmeras adversidades, desgraças, dores e angústias que nós enfrentamos são apenas dores, angústias, aflições, tudo obra do acaso. E Ele está nos remetendo à criação, aos céus, à terra e por aí vai. O nascer do sol com Deus, a linguagem de Davi e de muitos salmistas é: ó Deus maravilhoso, ó Deus, Tu és bondoso, ó Deus, Tu és gracioso. Quando olhamos para a criação, quando olhamos para o pôr do sol, nós podemos contemplar a Tua obra, a criação, e é algo maravilhoso. Agora, sem Deus, como contemplar, por exemplo, a natureza? Como contemplar a criação? Se não existe Deus, seria só força do acaso? Do caos, como muitos vão defender? Que viemos do nada, do caos? Como? Ora, sem Deus, o seu filho é apenas um ajuntamento de moléculas. Sem Deus, é apenas um ajuntamento de moléculas, nêutrons e prótons reunidos de forma acidentalmente que terá um fim, porque um dia tudo isso vai acabar. Esta é a perspectiva sem Deus. Sem Deus, o seu trabalho não possui significado. Por que levantar pela manhã e fazer o melhor com excelência em seu trabalho? Se não existe Deus, talvez o seu único combustível, talvez a sua única fonte de inspiração seja o dinheiro. Você trabalhar duro para ganhar mais e mais dinheiro. Sem Deus, o trabalho não vai possuir significado. A sua dor, se não existe Deus, ela não aconteceu porque há um fim maior, porque há um propósito diante desta vida. Um propósito onde Deus, o diretor, Ele está conduzindo cada momento da nossa existência. Mas se não há Deus, o que fazer, por exemplo, com alguém que nasceu cego? Qual é a esperança deste homem que nunca viu o pôr do sol, que nunca pôde ver o rosto da pessoa que ele ama? Se não existe Deus, se não existe a eternidade, esse camarada foi um azarado. Se não existe Deus, aquele que nasceu cego aqui, não há uma perspectiva de melhora, por exemplo, na eternidade. Mas se existe Deus, posso ter nascido cego neste mundo para enxergar melhor na eternidade, como a Escritura nos mostra. Quantas vezes o sofrimento, como disseram a Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? A resposta de Jesus foi apenas uma: não, nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Ora, se não existe Deus, e uma pessoa nasce cega, ele é um azarado, acabou. Ele nunca vai enxergar, nunca vai poder ver o sorriso da pessoa que ele ama. Mas se existe Deus, há um propósito. Se existe Deus, eu creio que a minha vida está no controle dele. Se existe Deus, não importa o tamanho das dificuldades, não importa o tamanho das aflições, não importa o que eu venha passar ou enfrentar. Eu sei que Deus, o Todo-Poderoso, está conduzindo cada momento da minha vida. Que Deus está trabalhando, que Deus está me lapidando, que Deus muitas vezes está nos quebrantando para algo infinitamente maior. Mesmo que não seja nesta vida. Mesmo que não seja nesta vida, isso você precisa guardar. Porque muitos, talvez eles enxerguem uma esperança, mas assim como Paulo vai nos advertir, se a sua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de toda a terra. Então eu enxergo algo infinitamente maior. Porque você pode não ser um sucesso aos olhos deste mundo, você pode não triunfar neste mundo, você pode não ser um vitorioso aos olhos deste mundo. Mas a pergunta que você e eu devemos fazer constantemente é: nós estamos fazendo o que Deus ordenou? Eu estou fazendo aquilo que Deus me ordenou a fazer? Não importa se não recebo aplauso, não importa se o mundo não venha para exaltar o teu nome, porque Jesus já nos advertiu. Ai de vós quando todos vos louvarem. Não deveríamos esperar o aplauso deste mundo. Então nós fazemos porque cremos na eternidade. Se você se lembra, o autor de Eclesiastes,
Em um dado momento ali no livro, ele começa a dar uma descrição com a perspectiva do homem sem Deus. Ele começa a descrever com base na percepção de um homem sem Deus. Como é a vida vivida e nós olhando com a perspectiva deste homem sem Deus, sem um ímpio. Se você se lembra, grande parte do livro, o autor de Eclesiastes diz que tudo debaixo do sol é ilusão. Que tudo debaixo do sol é vaidade, é correr atrás do vento. Mas em um determinado momento ele nos descreve a existência e toda a vida humana com a perspectiva do homem sem Deus. E sabe qual que é? Ele descreve a existência do homem, toda a criação, como algo enfadonho. Ele diz que é uma rotina, que os prazeres, que o conhecimento é tudo correr atrás do vento. É tudo ilusão. E ele diz, o homem que vive debaixo do sol, a vida dele é sem sentido. Se não existe Deus, a vida é sem sentido, é sem propósito, é correr atrás do nada. O interessante é que quando você olha e analisa a perspectiva feita por ele, à luz de um homem sem Deus, e quando você volta para o livro de Salmos e vê e começa a perceber como é a descrição dos mesmos fatos, mas agora com a perspectiva de uma pessoa que teme ao Senhor, que vive para o Senhor e que está prostrada diante do Senhor. Inúmeras vezes nos Salmos nós contemplamos isso. Eles estão completamente maravilhados, extasiados, ao ver a criação, ao contemplar a criação, porque ela reflete a glória de nosso Deus. No entanto, quando nós olhamos, por exemplo, para Eclesiastes, capítulo 1, verso 4, ele diz, olha a perspectiva dele. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Então, se você consegue perceber aqui a linguagem dele, o que ele está dizendo é, um dia após o outro, é algo apenas enfadonho, cansativo. Tanto que ele diz, levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Ou seja, algo sem graça, sem sentido, sem propósito. Ou seja, um dia é apenas a repetição de outro dia. É algo enfadonho, cansativo. Esta é a perspectiva de alguém que vive sem Deus. Ele não consegue contemplar esta obra maravilhosa feita pelo nosso Senhor. No entanto, quando você olha para o Salmo 19, ele diz, no verso 1 e verso 2, os céus proclamam a glória de Deus. Ele já começa de forma completamente diferente. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Você vê que a linguagem dele meio que de poeta, né? Um dia é uma obra-prima. É um poeta que escreve um livro por dia, porque afinal de contas, cada dia é único. Esse dia que o Senhor nos deu é único. Por isso devemos contemplá-lo e adorá-lo, adorar o nosso Deus por ter nos dado este privilégio de mais um dia estarmos vivos. Podemos estar respirando. Quantos a cortina da vida se fecharam para eles neste dia? E Deus nos deu mais uma oportunidade, e está te dando mais uma oportunidade de se prostrar diante dele, se arrepender dos seus pecados e buscá-lo com todo o seu ser. Então veja a perspectiva. No verso 1 de Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 5, ele diz, levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Como se fosse a coisa mais natural, como se fosse a coisa mais simples deste mundo. Mas o salmista diz, não, é algo extremamente complexo. E quando eu olho para a criação, quando eu olho para esta obra engenhosa, para toda essa engenharia, só é possível afirmar, há um Criador.
há um Deus todo-poderoso. No verso 4 e 5, no Salmo 19, ele diz, né? No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija-se como herói a percorrer o seu caminho. O nascer do sol sem Deus levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. É a mesmice. Com Deus, ele diz que o sol é como um herói. De maneira heróica, o sol parte de maneira como um herói em busca da sua amada. Você consegue notar a diferença da perspectiva de um para o outro? Da perspectiva do homem sem Deus para um homem que vive para a glória de Deus, que a natureza, toda a criação existe e testifica acerca do nosso Criador. Sem Deus, meu irmão, o vento é só frio. Sem Deus, a água é só molhada. Sem Deus, as pessoas só são carne. E um dia tudo isso vai acabar. Sem Deus, a morte é apenas o fim de tudo. Com Deus, tudo muda. Se não há Deus, não há por que vivemos de uma maneira, por exemplo, num país como o nosso, você viver de maneira correta. Se não existe Deus, por que fazer o que é certo? Se não existe Deus, não há certo ou errado. Só vivemos de maneira diferente porque cremos que há um Criador e que um dia nós estaremos diante dele. Vivemos e fazemos tudo de maneira correta porque cremos que com isto glorificamos ao nosso Senhor. O segundo exemplo que ele dá aqui para nós, ele diz que os bebês, eles falam da glória de Deus, né? Verso 2. Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força por causa dos teus adversários para fazer calar o inimigo e vingador. O milagre da vida fala acerca de Deus. O interessante é que Davi ele pega um bebê, que talvez não haja nenhuma comunicação perfeita, bem examinada, bem elaborada, mas ele diz, sem linguagem articulada, um bebê, ele proclama a glória de Deus. É exatamente isso que ele está dizendo. Porque é impossível você olhar para o ser humano, para um recém-nascido, e você não se perguntar, como algo tão perfeito, como tão bem elaborado, pode surgir do acaso? É claro que existe um Criador. Quem fez algo extremamente complexo, extremamente espetacular, que era o ser humano. Ele está dizendo que esse balbuciar das crianças é mais forte do que o argumento dos incrédulos. Por mais que os incrédulos, os ateus, eles tentem gritar a todo instante que o nosso Deus não existe, que não há esse Criador dos céus e da terra, que não há um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Davi está dizendo, a criação, e quando nós olhamos para uma criança, um ser, é impossível você querer negar que existe um Criador. É impossível. Como Darwin mesmo, ao analisar, por exemplo, o globo ocular, disse, é impossível. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades de provar que o homem veio do nada, veio do caos, veio da ameba. E ele diz, olha, os homens se tornaram tão maus que odeiam a Deus. E ele diz, olha, da boca deles fizeste brotar força para calar os meus inimigos. Terceiro, ele mostra aqui para nós, ele revela o amor de Deus pelo homem. Ele diz, o que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroastes de glória e honra. Deste-lhe domínio sobre as tuas obras, sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra.
no meio de um universo tão gigantesco, ele faz uma pergunta: Deus se importa com o homem? Será se Deus se importa com cada um de nós? Não é a pergunta que muitas vezes nós, ao passarmos por sofrimentos, angústias e aflições, nos pegamos a fazer? Será se Deus não está vendo o tamanho da minha aflição? Será se Deus não está vendo todo o meu sofrimento, a minha angústia? Inúmeras vezes os salmistas, eles utilizam-se desta linguagem, deste recurso da linguagem, desta indagação, desta retórica. E logo após eles mesmos respondem. Como diz em um salmo, ele diz: por que está abatida a minha alma? Ou por que está inquieta a minha alma? Ele diz: espera em Deus. E Davi está dizendo que sim, Deus, ele se importa com o homem. E quantos de nós temos este medo da insignificância? O ser humano é assim. Tem medo de ser insignificante. E Davi está dizendo que nós não somos insignificantes. O ser humano, ele não é insignificante. Ele responde à dúvida que pode surgir em meu e em seu coração. O homem não é insignificante. E ele descreve, Deus o fez um pouco menor do que Deus. Ou aqui na Almeida, século 21, Deus o fez pouco menor do que os anjos. Meu irmão, se qualquer outro pregador utilizasse essa linguagem, ele seria acusado de blasfêmia. Como assim dizer que Deus fez o homem um pouco menor do que ele mesmo? Mas aqui é Davi, inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus, descrevendo quem é um homem. Quem é um homem? O nosso Deus, ele é infinito, glorioso, poderoso e inúmeras outras coisas. Davi está dizendo que Deus fez um homem um pouco menor do que ele. Será que nós conseguimos compreender? Será que nós conseguimos entender um pouco quem é um homem? Segundo modo de responder esta nossa dúvida, será se Deus se importa conosco? Será se somos seres insignificantes? Ele diz que não, que o homem foi coroado com glória e honra. Ainda no verso 5, ele diz, no início, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. E terceira maneira dele responder esta dúvida, será se Deus se importa com o homem ou o homem é um ser insignificante? Ele diz no verso 6. Ou seja, Deus deu o domínio sobre toda a natureza, Você tem primeiro um pouco menor do que Deus, coroado com glória e honra. Terceiro, domínio sobre toda a natureza. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre a vereda do mar. Meu irmão, estas três marcas, elas surgem de uma que nós vemos lá em Gênesis. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Essas três marcas surgem disso, porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós vamos para o Novo Testamento, Paulo ele aplica esse texto a Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. E por quê? Aqui Davi está falando da raça humana. Como é o homem? Sim, Deus se importa com ele. E Paulo ele aplica esse texto a Cristo Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Ora, Cristo é um homem perfeito, cheio de glória. Este é o primeiro ponto. Segundo, em Cristo nós somos restaurados. Davi estava falando de Gênesis, lá da criação, onde tudo era perfeito, antes da queda, o homem perfeito. O homem então caiu, e essa imagem foi totalmente arranhada, como nós bem conhecemos. Há dignidade no homem, mas ele caiu daquela posição, como diz Calvino, Para alguns pode soar um pouco até meio forte. Calvino ele descreve desta maneira: há dignidade no homem, mas ele caiu daquela posição de semideus,
né, a expressão usada por Calvino. Mas na cruz, a dignidade humana, ela é restaurada. Começa-se esse processo de restauração, de transformação. Primeiro, porque nós somos salvos. Deus nos livra da condenação eterna. Temos o entendimento que nós não fomos criados para vivermos 70, 80 ou 100 anos. Temos a revelação, o entendimento que nós fomos criados para a eternidade. E que nós passaremos a eternidade conhecendo ao nosso Deus. Tudo começa com a obra de Cristo lá naquela cruz do Calvário, aonde Ele deixou todo o seu poder, toda a sua glória, veio ao meu e ao seu encontro, porque nós jamais poderíamos subir até Deus. Por isso Ele envia o seu Filho para nos comprar e para pagar aquele alto preço na cruz do Calvário. E então ali nós temos o início de tudo. Temos esse entendimento que nós fomos criados para a eternidade, que nós somos seres imortais. E é claro, segundo, essa obra de Cristo, ela será completada no dia de Cristo Jesus, onde este corpo de vergonha será transformado num corpo de glória, porque afinal de contas, ele está dizendo aqui, coroastes de glória e de honra. Hoje nós não recebemos ainda um corpo glorificado. Estudamos aqui a carta de Paulo aos Romanos. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai falar dos estágios da salvação e Paulo coloca tudo no passado, inclusive a glorificação. E ele diz que aqueles que o Senhor chamou também os glorificou. E coloca no passado, porque para Deus já é algo concreto, é algo realizado, é algo certo. Lembrando que a nossa salvação não depende de nós. E louvado seja Deus por isso, depende da obra exclusiva de Cristo Jesus. Então é claro que para Deus já está consumado. Um dia, quando nós estivermos com Ele, teremos o nosso corpo glorificado, onde lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, como diz João, não vai ter nenhuma lágrima, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Este é o dia final, da obra completa de Cristo Jesus, aonde esse corpo de pecado e de vergonha será transformado num corpo de glória e de honra. E é claro, né, cheio, coroaste de glória e honra, isso aqui vai mudar completamente a sua existência. Né, e tanto que depois ele vai descrever aqui no verso 7, deste poder que Deus colocou em nossas mãos, acerca da criação. E você vê como que o ser humano ele é tão podre, ele é tão depravado, que há tantas pessoas que defendem animais, né, que são veganos e por aí vai, e eles defendem com unhas e dentes que você não pode comer uma picanha, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo. Mas eles não têm um problema nenhum em matar um ser humano. Você vê como que o homem odeia a Deus, né? Você vê como que o ser humano ele é tão depravado. Ele defende com unhas e dentes que você não pode comer uma picanha, mas ele pode matar uma criança no ventre. Né? E eles dizem que isso é direito. Né? Dizem que isso é direito deles, adquirido. Né? E qual a importância, né? Qual a implicação disso tudo? De tudo isso que Davi está dizendo, de você olhar para a criação e contemplar e ficar maravilhado, deslumbrado com esta obra maravilhosa de Deus. Como ele diz ainda no final, né? Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Porque, meu irmão, se você vive para a glória do Senhor, isso muda tudo. Se não existe Deus, como disse Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Agora, se existe Deus, isso vai definir como você vai andar aqui neste mundo. Se existe Deus, o temor do Senhor precisa estar diante dos seus olhos, para que você viva uma vida reta, santa, justa e piedosa. Se existe Deus, e esta é a importância para nós, se eu creio que existe um Deus e um dia eu estarei diante dele, e a Escritura diz que todo o meu trabalho nele não é em vão, isso vai mudar totalmente a sua perspectiva e o seu estilo de vida. Em todas as áreas de sua vida, seja no seu trabalho, seja na criação dos seus filhos, seja em seu casamento, você vai fazer o seu melhor, mesmo que não haja nenhum reconhecimento,
mesmo que não haja nenhum aplauso, mesmo que não haja nenhuma festa celebrando o teu nome. Porque você sabe, um dia eu vou estar com o meu Criador. E Ele está vendo tudo que eu faço. Isso nos dá ânimo, isso nos dá motivação para continuarmos fazendo as mesmas coisas, mesmo que ninguém reconheça. Se você sabe que o que você está fazendo é certo, foi o que Deus ordenou, ponto final. Você não precisa esperar e almejar o aplauso de ninguém. Continue fazendo, porque o único que deve contemplar e está contemplando que é o nosso Deus. Nada passa desapercebido dos olhos dele. Isso é motivador, sabe por quê? Imagine você, minha irmã, fazer todos os dias a mesma coisa. Limpar a casa todo dia. Lavar a roupa todo dia. Fazer o almoço e a janta todos os dias. Se não existe Deus, isso aí simplesmente é um fardo, é um peso, é um cansaço. Mas se existe Deus, você está fazendo o melhor para a família que Deus colocou ao seu lado. Para pessoas que te amam, que Deus abençoou, te abençoou e as colocou ao seu lado. Por isso você faz com excelência, por isso você faz o melhor. Da mesma maneira, cuidar de um filho, que muitas vezes pode não corresponder a toda a dedicação, a todo amor e todo carinho. Mas eu sei que o meu Deus está vendo. Eu estou fazendo porque eu faço para Ele. No seu trabalho, a mesma coisa. Em todas as áreas de sua vida. Então isso é motivador. Você lembrar que o Criador, o Deus Todo-Poderoso, como a Escritura também diz, nosso Pai, contempla todas as coisas. Que eu e você possamos assim, ter esta mesma alegria, essa mesma emoção, esse mesmo sentimento que Davi está descrevendo aqui. Ó Senhor, nosso Senhor, como o teu nome é magnífico em toda a terra. Como o teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus. Que nós possamos olhar para a criação, nós possamos olhar para tudo aquilo que Deus criou. E nós possamos bendizer a Ele, exaltar o nome do Senhor e engrandecê-lo a cada dia. Que a nossa perspectiva da vida, do dia a dia, não seja com a perspectiva narrada em Eclesiastes, uma perspectiva do homem sem Deus, que tudo é canseira, que tudo é enfado, que tudo é vazio, que tudo é pesado. Que eu e você possamos olhar para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa comunidade, para tudo. Lembrar e olhar com este olhar. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor, que é magnífico. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém?